Facebook Live. Bom dia a todos vocês. Bom dia. Hoje é dia 9 de março, né? 9 de março de 2021. E mais uma manhã. Não? 10. 10 de março, irmãos. Fake da pastora, que ela estava querendo testar a gente, né? Hoje é dia 10 de março de 2021, quarta-feira, 10 de março de 2021. E mais uma manhã estamos aqui para compartilhar, né, um pouquinho das escrituras sagradas. E apesar de nós, gente, Deus nunca desistiu de nós. Isso é muito tremendo, tá? Então, O capítulo 18 de Juízes diz assim: Naquela época não havia rei em Israel, e a tribo de Dan estava procurando um local onde se estabelecer, pois ainda não tinha recebido herança entre as tribos de Israel. Então enviaram 5 guerreiros de Zorá e de Estaol para espionarem a terra e explorá-la. Esses homens representavam todos os clãs da tribo. Disseram-lhes: vão, explorem a terra. Os homens chegaram aos montes de Efraim e foram à casa de Mica, onde passaram a noite. Quando estavam perto da casa de Mica, reconheceram a voz do jovem levita. Aproximaram-se e lhe perguntaram: quem o trouxe para cá? O que você está fazendo neste lugar? Por que você está aqui? O jovem lhe contou o que Mica fizera por ele e disse: ele me contratou e eu sou seu sacerdote. gente, então aqui só para a gente posicionar nesses 3 primeiros versículos, né? Lembrando que inicia o texto com algo muito importante. Lá no início Não havia rei em Israel. Então começa pontuando assim, olha, o que vocês vão ver daqui para baixo demonstra a situação, né, de um povo que não havia uma liderança. Não havia Um povo sem líder. um povo onde cada um fazia o que bem achava, né, o que bem achava que era certo, não tinha uma direção. Estavam completamente perdidos. Era um tempo de uma grande apostasia, um grande afastamento de Deus, das coisas de Deus. Então você vai ver muitas coisas aqui para baixo incoerentes. Exemplo, tá? Então agora você vê agora que o povo de Dan, a tribo de Dan, né, ela está sem território, né, sai procurando um território, coisa muito estranha, porque partindo do princípio que Josué deu a conquistar o território para todos eles, tá? Por que eles estão sem território? Ou Pois será que aqueles que foi dado a eles, Eles perderam. né? Então, então, na verdade, eles estão sem... Aí na caminhada, eles chegam na casa de Mica, eles reconhecem a voz do levita. Opa, pera lá. Gente, para você reconhecer a voz de alguém, é porque este alguém conviveu com você, né? Fez parte de você. Então observe que o detalhe, né? Eles ouviram a voz dele, reconhecem a voz, tá? E perguntam para ele, né? Versículo 3. Reconheceram a voz do jovem levita, aproximaram-se e lhe perguntaram: quem eu trouxe para cá? O que você está fazendo nesse lugar? Por que você está aqui? Porque lembra que eu falei? A gente falou lá que ele era um levita, né? Um levita serve, né, o seu sacerdócio. Ele estava fora do seu lugar. Fora do seu... O que você está fazendo aqui? Quem que te trouxe? Tá? E daí ele responde. O que ele responde? Ele fala: o que ele está fazendo ali? Ele diz lá que ele está ali, é o versos 4, né? Ele me contratou e eu sou o seu sacerdote. Ele está dizendo: eu fui contratado, né? Eu sou um contratado de Mica. Gente, só que assim, desde quando o sacerdócio Se contrata. é profissão? Sabe assim, você contratar o pastor Alex para ser pastor na tua casa, na tua empresa, desde quando? Né? Sabe assim, não é profissão. Isso é chamado, é encargo, é vocação. Né? Não tem preço. Né? A gente até, a Bíblia fala: digno é o do seu salário, é claro, a gente é mantido por isso, a gente vive, né, no Senhor que nos mantém, mas não, né? Então olha já os desvios que estavam acontecendo, olha as coisas erradas. Primeiro, ele estava: o que você está fazendo aqui? Tipo, você está fora, você não está onde você deveria estar. E ele fala: não, eu estou aqui porque eu fui contratado, eu estou aqui porque alguém está pagando para mim, né? Está aqui fazendo algo que não se poderia ser feito por dinheiro, né, ou por um ofício profissional. Aí você imagina hoje, por isso que eu fico pensando hoje, gente, quantas pessoas fizeram do sacerdócio uma profissão. Quantas pessoas hoje, né, eu falo, uma coisa é você ser sustentado pelo seu chamado, outra coisa é você fazer dela uma profissão, né? Aonde paga mais? Eu vou onde paga mais. Imagina que tipo de sacerdote vai ser gerado. Que tipo de conselho vai chegar para você desse sacerdote? E você vai ver isso agora na sequência, né? Se esse sacerdote foi um bom sacerdote para Mica ou não, né? Porque Mica contratou ele para ele ser um bom sacerdote, ok? Nós vamos ver o que acontece. Então eles lhe pediram:
Pergunte a Deus se a nossa viagem será bem-sucedida. O sacerdote lhes respondeu: vão em paz. Sua viagem tem a aprovação do Senhor. Agora, interessante o seguinte, eles falam, pergunte a Deus. Você não vê ele perguntando a Deus, você não vê dizendo assim, ele orou a Deus. Não, simplesmente ele fala, não, pode ir, vai dar tudo certo. Como se ele fosse Deus. Sua viagem tem a aprovação do Senhor. Tem aprovação. Ele fala em nome de Deus. Tudo bem, né? Afinal de contas, ele é o sacerdote. Amém, né? Vamos ver. Os 5 homens partiram e chegaram a Laís, onde viram que o povo vivia em segurança, como os sidônios, despreocupado e tranquilo, e gozava prosperidade, pois a sua terra não lhe deixava faltar nada. Viram também que o povo vivia longe dos sidônios e não tinha relações com nenhum outro povo. Quando voltaram a Zorá e a Estaol, seus irmãos lhe perguntaram: o que descobriram? Eles responderam: vamos atacá-los. Vimos que a terra é muito boa. Vocês vão ficar aí sem fazer nada? Não hesitem em ir apossar-se dela. Chegando lá, vocês encontrarão um povo despreocupado e uma terra espaçosa que Deus pôs nas mãos de vocês, terra onde não falta coisa alguma. Então 600 homens da tribo de Dan partiram de Zorá e de Estaol, armados para a guerra. Na viagem, armaram acampamento perto de Kiriat Jearim, em Judá. É por isso que até hoje o local a oeste de Kiriat Jearim é chamado Maané Dan. Dali foram para os montes de Efraim e chegaram à casa de Mica. Os 5 homens que haviam espionado a terra de Laís disseram a seus irmãos: vocês sabiam que numa dessas casas há um manto sacerdotal, ídolos da família, uma imagem esculpida e um ídolo de metal? Agora vocês sabem o que devem fazer. Deixa eu só chamar sua atenção de uma coisa. Então, lembra que era uma comitiva que saiu para fazer espionar a terra, ver se havia alguma terra para que eles pudessem se estabelecer, né? Eles acham um local onde tinha pessoas habitando, porém eles percebem que aquelas pessoas estavam despreparadas. Então, como quem diz, ali é fácil, ali podemos conquistar, ok? Voltam para o seu local de origem com esse relatório e falam, vamos atacar. Vai ser fácil, né? Como que dizia, vai ser fácil. Com 600 homens, tá? Fala assim, vocês vão passaram por Kiriat Jearim, né? E chegam até a casa, até Mica, a casa de Mica. E ali então, um daqueles 5 espias comenta, olha, ali você vai encontrar uma casa, onde naquela casa tem o quê? Manto sacerdotal, tem ídolos da família, uma imagem esculpida e um ídolo de metal. Tá, observe como isso chamou atenção, foi importante. E isso vai provocar uma situação agora. Ele diz assim, vocês sabem o que deve fazer. O que deve fazer, não fica claro, mas vamos ver o que deve fazer, ok? Então eles se aproximaram e foram à casa do jovem levita, à casa de Mica, e o saudaram. Os 600 homens de Dan, armados para a guerra, ficaram junto à porta. Os 5 homens que haviam espionado a terra entraram e apanharam a imagem, o manto sacerdotal, os ídolos da família e o ídolo de metal, enquanto o sacerdote e os 600 homens armados permaneciam à porta. Quando os homens entraram na casa de Mica e apanharam a imagem, o manto sacerdotal, os ídolos da família e o ídolo de metal, o sacerdote lhes perguntou: o que é que vocês estão fazendo? Eles lhe responderam: silêncio, não diga nada, venha conosco e seja nosso pai e sacerdote. Não será melhor para você servir como sacerdote uma tribo e um clã de Israel do que apenas a família de um só homem? Então o sacerdote se alegrou, apanhou o manto sacerdotal, os ídolos da família e a imagem esculpida e se juntou à tropa. Pondo os seus filhos, os seus animais e os seus bens na frente deles, partiram de volta. Gente, olha o que está acontecendo. Tá? Então, nessa ida para conquistar lá o território, eles param na casa da Mica. A observação é o que? Roubem Mica. Peguem as imagens, peguem o colete sacerdotal, peguem as coisas que representam Deus, levem com vocês. Aquela coisa, nós queremos tanto, não Deus, queremos as coisas de Deus, que nós roubamos as coisas de Deus de uma família. É isso que é a mentalidade de Dan aqui. Tá? E o pior não é isso. O pior é que quando eles estão roubando, quando eles estão tirando isso, e aqui eu quero fazer uma pontuação. Você lembra como é que começou a história de Mica? Começou ele o quê? Roubando a sua mãe. Exatamente. Olha só, gente, a herança aqui. No capítulo anterior. Ele começa a história dele roubando a mãe.
e agora nós vemos ele sendo roubado. Sendo roubado. É aquela história, o que você plantar, você vai colher. O que você semear, você vai colher. Agora a gente vê ele sendo roubado, né, do quê? Dos seus deuses, das suas imagens, das suas esculturas, do seu colete sacerdotal. E agora então, afinal de contas, ele tinha contratado um sacerdote, um pastor para estar ali. Quando aquele pastor, aquele sacerdote vê isso, né, o levita do Mica, ele fala: o que vocês estão fazendo? O que os caras fazem? Né? Ele fala: faz uma proposta para ele. Já que você é um homem de negócio, já que você não é um sacerdote, é um homem de negócio, vamos fazer negócio. O que você acha de você vir com a gente? Nós fazemos uma proposta, vem com a gente. Em vez de você ser um pastor aí de 20 ovelhas, venha ser pastor aqui de uma cidade de Você veja que na 600. primeira vez a proposta é dinheiro, né? Agora aqui também acho que está envolvido dinheiro também. E poder. Né? Mas agora a questão do poder, né? Prestígio, né? E observe de Por novo que ele ser fala. de um só homem, se você pode ser de uma tribo inteira? E olha como o diabo usa de engano, irmãos. De novo eles falam: venha ser nosso pai. Lembra que lá no capítulo anterior, ontem nós falamos sobre que Mica chega para ele a proposta. Mica é o seguinte: venha ser nosso pai. Com quem diz: venha ser nosso líder. E daí lá fala que ele fica como um dos seus filhos. Como um dos seus filhos. Aqui, a tribo de Dan também fala: venha proposta ser nosso pai. É boa. Mas no fundo quer ter ele como um empregado, como um escravo subjugar. deles. É isso, irmãos, que hoje nós vemos muito assim. Todas as pessoas às vezes querem uma igreja, às vezes até querem um sacerdote, a princípio como um pai, ou seja, como aquele que quer dar um destino, mas depois quer fazer ele de filho, empregado, de filho, né? Então, assim, e por que tudo é aquela isso? coisa que a igreja tem que me servir. Porque o pastor tem que me servir. tem que fazer o que eu Tem quero, que ser como o que pai, eu acho. que dá destino. O pai confronta, o pai dá palavras de destino. Tá? E olha aqui, gente, um sacerdote perdido. Porque assim, perdido por quê? Conforme a lei de Moisés, primeiro, não podia ter imagem de escultura. Nenhuma. Tá? Outra, como não se sai fazendo éfode ou peitoral ou colete sacerdotal assim, né? A torta direito. Pior ainda, você quer saber uma coisa grave, irmãos? Quem é esse levita? Até que não falou o nome, mas ao final vai falar o nome dele, se chama Jonathan. Esse aqui era filho de Gerson, que era filho de Moisés, primeiro filho de Moisés. Quer dizer, era alguém da descendência, Moisés era avô dele. Então, quer dizer, alguém que tinha história, era neto de Moisés. Com certeza tinha ouvido falar. Então, olha como ele estava Com desviado, certeza. como eles estavam sem Deus, longe de Deus. Um povo assim realmente muito perdidos, e todos perdidos, né? E assim, um abismo chamando o outro e um perdido levando o outro. Agora olha o que acontece, porque agora, afinal de contas, Mica está sendo roubado. Então olha o que Mica, agora vendo que está sendo roubado, tenta fazer. Quando já estavam a certa distância da casa, os homens que moravam perto de Mica foram convocados e alcançaram os homens de Dan. Como vinham gritando atrás deles, estes se voltaram e perguntaram a Mica: qual é o seu problema? Por que convocou seus homens para lutar? Ele respondeu: vocês estão levando embora os deuses que fiz e o meu sacerdote. O que me sobrou? Como é que ainda podem perguntar qual é o seu problema? Os homens de Dan responderam: não discuta conosco, senão alguns homens de temperamento violento o atacarão, e você e a sua família perderão a vida. E assim os homens de Dan seguiram seu caminho. Vendo que eles eram fortes demais para ele, Mica virou-se e voltou para casa. Os homens de Dan levaram o que Mica fizera e o seu sacerdote foram para Laís, lugar de um povo pacífico e despreocupado. Eles mataram todos ao fio da espada e queimaram a cidade. Não houve quem os livrasse, pois viviam longe de Sidom e não tinham relações com nenhum outro povo. A cidade ficava num vale que se estende até Bet-Reob. Os homens de Dan reconstruíram a cidade e se estabeleceram nela. Deram à cidade anteriormente, chamada Laís, o nome de Dan, em homenagem a seu antepassado Dan, filho de Israel. Eles levantaram para si o ídolo e Jonatas, filho de Gerson, neto de Moisés, e os seus filhos foram sacerdotes da tribo de Dan até que o povo foi para o exílio. Ficaram com o ídolo feito por Mica durante todo o tempo em que o santuário de Deus esteve em Siló. Que diz aqui, assim, você precisa compreender tudo o que está acontecendo aqui. Aqui, por incrível que pareça, veja só, eles estão tão envolvidos com essa coisa do sacerdote, estão brigando por um sacerdote, dá a impressão que estão brigando por Deus. Só que na verdade estão brigando por um engano. Por quê? Deus não está em nenhum momento em nada disso aqui. Tá? Porque Deus não está no coração deles. Eles não estão atrás de Deus, eles estão atrás de ídolos.
Eles estão atrás daquilo que aqueles ídolos podem produzir. Na cabeça deles o seguinte, esse sacerdote e esses ídolos, esse sacerdote foi aquele que falou que a gente poderia ir lá para Laís, que Deus seria com a gente, e deu certo. Então, precisamos ter esse sacerdote, esses ídolos com a gente, que vão nos guiar sempre para a vitória. O foco deles, irmãos, não era Deus, é assim a vitória. O que isso nos ensina hoje, pastor? Nos traz lição. Hoje nós temos um povo a nível mundial que não está atrás de Deus, pastor, da palavra de Deus, do que Deus quer, do que Deus está atrás da vitória. Qualquer pessoa que se diga sacerdote e que prometa a vitória, ou que aponte uma vitória, e pior, que mostre o caminho da vitória e a pessoa receba a vitória, essa pessoa se torna um Deus. Opa, vamos levar ela para casa, vamos adorar esse ídolo, essa imagem. Você veja que daí o que acontece? Dan passa a ter, na tribo de Dan, gente, um dos filhos de Jacó, a tribo de Dan, passa a ter Jonatas como um sacerdote. Isso aqui era um falso sacerdote, isso aqui não estava cumprindo a palavra. E ficam ali quando acaba assim, ficaram com o ídolo feito por Mica durante todo o tempo do santuário. Quer dizer, eles não ficam com a palavra de Deus, eles ficam com o ídolo feito por Mica durante todo o tempo que estiveram em Siló. Gente, é como eu e você, nós ficarmos com o engano, ou aquilo que o diabo nos oferece durante todo o tempo da nossa vida. Ah, mas estamos tendo vitória. E daí? Se estamos vivendo o que o diabo quer. Gente, pelo amor de Deus, isso aqui é um apelo para a gente voltar, né, para a palavra de Deus. Por muito tempo a gente falou tanto, né, nos nossos irmãos, né, que eram idólatras, porque adoram os seus ídolos, suas imagens de escultura. Lembra disso? Nós estamos hoje fazendo a mesma coisa, tá? Só que hoje nós adoramos às vezes o dinheiro, o sucesso, as bênçãos, tá? Eu não estou dizendo que nós não temos que ser abençoados, mas existe uma coisa que vem antes disso, que é o quê? As nossas bênçãos vêm da origem da palavra de Deus, ou as nossas bênçãos vêm, entendeu? Da mesa de Satanás, dos ídolos, de Mica, feitos por homens. Pelo amor de Deus, gente. É sério isso, gente? Pelo amor de Deus. Ouçam o que o Espírito Santo está querendo falar para todos nós. Sério. Eu digo para vocês, irmãos, eu quero a vitória também. Eu amo a vitória, né? Mas ela não pode ser... A nossa vitória, tá? Não é obter o sucesso. A nossa vitória é fazer a vontade de Deus. A tua vitória não é você ter o dinheiro, mas sim salvar você e sua casa. Que adianta ganhar o mundo todo e perder a sua alma, sua família. Que vitória é essa que levou sua família para o inferno? Sua alma foi para o inferno. Pelo amor de Deus, nos ouçam nessa manhã. Ouçam a palavra de Deus nessa manhã. Nos permitam ser, como o pastor falou ontem, nós não queremos ser a pessoa que vai falar algo que vai agradar você. Às vezes até desagradar você que nos ouve. Mas nós queremos ser pessoas que vão posicionar vocês na verdade. Exatamente. Entendeu? Derrubem os seus altares. Joguem fora os seus ídolos. Os seus valores falsos, irmãos. E eu não estou dizendo com isso que você não deve querer ser vitorioso na vida, ter alguma coisa. Não é isso. Mas não à custa, né? Não à custa dos ídolos de Mica. A vitória vem, mas tem que estar alinhada aos céus. Lembre que a vitória que Jesus teve foi a cruz. E para nós, a cruz é uma derrota muitas vezes. E para Jesus foi a vitória. Tá bom? Gente, nós estamos num tempo muito, muito sensível da história. Né? E eu preciso muito que o Espírito Santo fale ao teu coração. Essa é a palavra para hoje. Forte, né? Queridos, eu digo para você, eu fico muito assustado quando eu vejo um texto desse. Eu fico muito assustado em me ver como sacerdote e ver que um sacerdote, neto de Moisés, estava num nível de cegueira espiritual desse. E eu só peço que Deus tenha misericórdia de mim. Misericórdia de nós que somos sacerdotes, que nós não estejamos em trevas, porque isso é o retrato de quem está em trevas, de um povo que está em trevas. Porque eles achavam também que estavam fazendo certo, né? Eles achavam na mente deles que estavam fazendo certo. Vejam, eles roubaram Mica achando que estavam fazendo algo bom para eles. Estou roubando alguém. É a gente roubar alguém em nome de Jesus. Ah, mas é em nome de Jesus. Meu Deus, que Deus tenha misericórdia, queridos. E é isso aí. Vamos.